combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa noite, telespectadores da Jovem TV. Estamos dando início ao 9º programa da série Direito em Foco. Hoje, em comemoração ao Dia do Trabalho, estamos com 2 advogados trabalhistas aqui. A doutora Benizete Ramos de Medeiros, vice-presidente da BRAT, região Sudeste, e o doutor Isaías Gomes Fernandes, especialista também em Direito do Trabalho. Doutora Benizete, o trabalhador tem razões para estar comemorando o seu dia? Tem razões para comemorar o seu dia, porque trabalhar é sempre motivo de realização, de felicidade, e o importante é ter trabalho. Agora, isso não significa que devamos recuar na luta, na busca de melhores direitos, na busca de trabalho com dignidade, na busca de condições decentes de trabalho, de se conter o avanço do índice de acidentes de trabalho que a gente está assistindo, principalmente com essa questão relacionada a esse plano de aceleração de construção. Mas eu acho que temos sim, nós somos trabalhadores, temos motivo sim de comemorar. Doutor Isaías, eu repito a pergunta ao senhor. O trabalhador tem razões para comemorar? Como a doutora Benizete disse, com certeza, mas apesar das inúmeras normas, nós temos sempre que buscar aplicá-las da melhor maneira, né? O que muitas vezes não ocorre, mas nós sempre temos que como eu vou explicar? Buscar melhores condições de trabalho, melhores aplicabilidades, melhores fiscalizações, que muitas vezes não ocorrem, às vezes no âmbito trabalhista, que nos deixam a desejar. Doutor Eisenhower, as considerações do senhor a respeito aí da comemoração do Dia do Trabalho. É uma luta que a gente desenvolve há muitos anos, né? Eu comecei a minha vida profissional, minha vida de trabalho, de trabalhador, como funcionário de sindicato de trabalhadores. Isso num período negro da ditadura militar, porque coincidia aí por volta de 1969, 70, 71, quando a ditadura era realmente muito crítica e os trabalhadores tinham muito pouco o que fazer, o que reivindicar. Até as reivindicações eram complicadas e eram assustadoras para o meio trabalhista. Mas eu penso sim que houve uma evolução de par a par, tanto para o trabalhador
como para os empregadores, de igual modo. Quer dizer, é um casamento de interesses, de conveniências, de esforços, de reivindicações, de lutas, cada qual do seu lado. Houve, sim, e até certo ponto pode-se dizer que há razões de comemoração, sim. Embora a nossa palavra do final deste dia 1º de maio, ela foi, como nos anos anteriores, a de desalento, sim, em relação ao trabalhador, uma vez que o poder público neste país, em todas as esferas, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, todos esses poderes são muito voltados para algumas bandeiras que se desfraldam com maior facilidade, com maior desenvoltura. E essas bandeiras normalmente não são a do homem pobre, daquele que vive, sofre, que constrói o país com o seu suor, com sangue, com lutas. Não é. Isso é o que mais dificulta, o que fragiliza essa realização dos direitos, tanto do trabalhador como do empregador, são as ações do poder público neste país. O que é preciso que a gente administre melhor, espere que o poder público seja ele todo revestido de uma sensibilidade maior com os problemas da sociedade. De modo que tem motivo para comemorar, tanto faz o trabalhador como o empregador. Doutora Benizete, o atual sistema de processamento de dados do tribunal, do TRT, ele não agradou aos serventuários, não agradou os advogados. Na opinião da senhora, o tribunal perdeu uma chance realmente de avançar nesse programa de dados que ele implantou há uns 2, 3 anos atrás? Quando da implantação do novo sistema, né, chamado novo sistema, o judiciário trabalhista teve muita dificuldade de adaptação, o sistema iniciou muito lento, com vários detalhes, eles chamavam de portas, né? Várias portas, várias comportas, várias gavetas nas quais se deveriam lançar dados e elementos. Eu tenho muito contato com o pessoal da Justiça do Trabalho, tanto daqui quanto Brasil inteiro, e a informação que a gente tem é que a Justiça do Trabalho perdeu uma grande oportunidade de se ter um sistema bom, um sistema célere, um sistema que ajudasse o judiciário trabalhista. Porque a gente que milita, a gente sabe que um dos grandes problemas da advocacia trabalhista, e às vezes o próprio empregado, o nosso próprio cliente, quando ele é o empregado, ele acaba ficando muito insatisfeito por causa da morosidade do judiciário. Então, é necessário que a gente diga que o sistema ele é um elemento colaborador dessa morosidade, mas a gente tem um problema mais estrutural, que é a ausência de empregado. O doutor Eisenhower acaba de falar do poder público. Então, nós precisamos implementar ações, nós precisamos estar discutindo a necessidade de trazer funcionários para o Justiça do Trabalho. A primeira região, que é o estado do Rio todo, né, é a região mais antiga, é o primeiro tribunal regional, e nós já discutimos isso, inclusive a ABRAT já teve em Brasília, já tivemos discutido isso, e sabe qual é o problema, qual é a alegação? Como o tribunal da primeira região ele é o mais antigo, a gente tem um acervo de pensionamento de viúvas, de juízes classistas que se aposentaram. Então, em razão disso, o tribunal, o governo federal, ele tem uma limitação em
liberar concursos, liberar verba para concursos e vagas para aqui. Isso a nível de magistratura, a nível de funcionário, então a gente acaba tendo um judiciário muito emperrado. E a primeira região, ela é uma das piores. Eu tenho conversado com colegas de várias regiões, o Tribunal da Primeira Região, em termos de estrutura de funcionamento, é um dos piores que tem, por ser o mais antigo e ter um acervo, ter um passivo muito grande de... A gente não imagina isso, né? Mas nessas discussões que a gente acaba tomando conhecimento. O que não ocorre, por exemplo, em regiões como a 17ª, que é aqui nossa vizinha, Espírito Santo, né? Um processo lá é muito rápido. Em Minas, um processo ele inicia em 3, 4 anos, a pessoa está recebendo, doutor Eisenhower. Ele está recebendo uma execução. Eu vi casos, eu acompanho casos, a gente discute essas estatísticas com colegas, né, do país inteiro por conta da ABRAT, e aqui nós temos, às vezes, um processo que ele, para dar um despacho em determinadas varas, 2, 3 meses para dar um despacho. Então, voltando à sua pergunta, é um problema do sistema, a gente perdeu a oportunidade de ter um sistema melhor, o sistema da primeira região não é bom, mas a gente tem problemas mais graves, que é o problema estrutural, a ausência de funcionário, nós precisamos ter uma vara de execução, nós precisamos implementar ações para que as execuções funcionem. Isso o CNJ, em parceria com o TST, já vem trabalhando com algumas normas, com alguns regimentos para acelerar o processo de execução. Doutor Isaías, o senhor acha que o processo trabalhista está mais lento do que era anteriormente? Porque o tempo desprendido, muitas vezes pelos advogados também, para chegar até a justiça, pegar o processo, voltar e cumprir, acaba atrapalhando a todos, até o andamento do processo. Se todos os processos fossem eletrônicos, auxiliaria e muito o trabalho de todos os serventuários. Claro, a demanda de ações trabalhistas hoje não comporta a quantidade de funcionários que temos no judiciário trabalhista. Doutor Eisenhower, a justiça, de um modo geral, tem ficado mais lenta, em razão do aumento da demanda e o número de serventuários, como diz a doutora Benizete, problema estrutural, não tem acompanhado essa demanda? Com toda certeza, nós temos falado aqui em outros programas e outras oportunidades, o grande questionamento de hoje tem sido a quantidade de recursos para justificar a demora dos processos, de modo geral. E não é bem essa a história, e acabamos citando aqui há poucos dias casos de processos que foram julgados no Supremo Tribunal Federal, que estavam tramitando lá há mais de 50 anos. Processos que foram julgados agora recentemente, foram encaminhados a julgamento agora recentemente, são há quase 12 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, o grande problema não é só a questão do número de recursos, isso aí é uma conversa, uma balela, que não convence. Além do mais, no nosso ver, são os recursos que permitem a correção de decisões, de acordos, julgamentos incorretos ou insuficientes nas instâncias inferiores. A questão da sensibilidade, que é muito importante. Hoje, no final da tarde, recebemos lá 1 ou 2 reclamações, doutor Evandro, dando conta de que o sistema da internet, o sistema de informação da Justiça do Trabalho de Cabo Frio não estava funcionando. E os advogados não tinham acesso aos autos. Não tinham acesso aos autos, mas os prazos continuam correndo sistematicamente. Ora, isso é uma questão de sensibilidade. Imagina, parou esse sistema, então para tudo, vamos parar tudo. Não, depende do presidente do tribunal, do corregedor, depende do Papa,
para poder resolver um problema que é tão simples. E os advogados é que pagam por isso, porque os danos disso são irreversíveis. Os danos disso são irreversíveis para as partes e principalmente para os advogados que as representam. E fica uma situação que é complicada. Temos isso, é uma questão que a gente precisa aprimorar, sim. Na Justiça Estadual não tem sido diferente. A quantidade de reclamações que a gente observa é assustadora. E no que diz respeito à Justiça do Trabalho, eu participei de algumas reuniões no Rio. Numa delas, a Benizete estava junto quando o problema era a vara do trabalho, que ia acabar sendo transferida para Búzios, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, até para o Maranhão se falou, Araruama, até para o Maranhão, essa vara, segunda vara do trabalho de Cabo Frio, ia acabar indo para lá. Então, participamos de algumas das reuniões, e numa delas, quando se falava na construção da sede trabalhista, eu ponderei com quem lá presidia aquela reunião, sobre a conveniência de se construir um edifício, um prédio, que conseguisse agasalhar, cobertar, cobrir 5 varas, pelo menos, 5 varas do trabalho. Naquele período, a gente estava vivendo um momento muito crítico. Eu não trabalho na Justiça do Trabalho, mas a gente recebe as reclamações. Naquele período, era o problema dos processos que vieram de Rio das Ostras para Cabo Frio. E aí, a jurisdição da Justiça do Trabalho de Cabo Frio ia até Casimiro de Abreu, Silva Jardim, para aquele lado de lá. E ele, quem presidia lá a reunião, ele disse o seguinte: você pode ficar tranquilo, você pode esquecer, serão só 2 varas mesmo. Nós que já vivíamos numa situação deficitária, ficamos ouvindo aquilo ali, e ou seja, quem manda, quem determina, quem tem vontade, não é o trabalhador que luta para construir esse país, não é o empreendedor que constrói esse país, e sim um presidente, um diretor, um desembargador que entende que não tem que ser as 2 varas. Ora, no dia da inauguração, quem lá estava ouviu quando a presidente do Tribunal do Trabalho dizia que havia possibilidade de se criar mais uma 3ª vara. Mais uma. Então, quem era maluco no dia que se pedia as 5, não era eu, e sim quem estava lá dizendo que só podia ser 2, possível, talvez, na conversa dele, que não tivesse nenhuma, que era para o pessoal todo ficar à vontade, não ter o que fazer e tal. Essa é que é a grande realidade. Precisa, sim, de um pouco de sensibilidade. A gente tem que arranjar meios de motivar essas pessoas, como disse a Benizete. Nós temos que trabalhar, porque os responsáveis pelos erros passados não são os que estão hoje militando na Justiça do Trabalho, nem os que estão recorrendo a esse segmento do Poder Judiciário para resolver lá os seus problemas. De modo que, se a nossa foi a primeira, se a nossa está aí sobrecarregada de aposentados e tal, esses negócios todos aí, não são os advogados atuais, não são os que usam esse Poder Judiciário responsáveis por isso aí. Então, que se corrijam os erros que praticaram, que se permitiram que se praticasse, que evoluísse no tempo. Agora, só para pegar um gancho aí, me desculpe. A manutenção da vara do trabalho em Cabo Frio, na ocasião, quando Armação de Búzios, quando São Pedro da Aldeia, quando Arraial do Cabo, os governos ofereciam terrenos para que fosse para lá e nós conseguimos manter a vara aqui em Cabo Frio, isso se deve a uma luta dos advogados, da OAB. Por isso que é muito importante as lutas de classe, por isso que é muito importante se filiar às instituições de classe, de OAB, de ABRAT, de IAB, de ACAT, porque se nós não nos unirmos, nós vamos perdendo coisa. E isso foi uma união muito grande. A luta foi muito grande, de ir a Brasília, de ir ao Rio várias vezes. Da época, o presidente do tribunal, doutor Nelson Tomás, veio a Cabo Frio, fizemos 2 audiências públicas, lembra disso, doutor Ezerhal? Então, isso daí é o resultado da união dos advogados em busca de um bem comum.
que é a manutenção da vara numa cidade maior do que as nossas cidades vizinhas. Nós vamos agora para o nosso intervalo e na volta nós falaremos sobre o direito eletrônico aplicado à Justiça do Trabalho. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer.